Abriram a Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Quem achou, diga amém, irmãos. A leitura diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, diz o texto que nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses, ele não se irrita, ele não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerão. Versículo 13, por favor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Oremos. Meus irmãos, tomem o seu assento. Nós temos refletido sobre esse texto e nós temos visto que o amor, ele é a razão de tudo acontecer. O amor, ele é aquilo que move, é aquilo que alinha pensamentos. É o amor que faz você permanecer, é o amor que faz você batalhar, é o amor que faz você insistir, é o amor que te guia por onde você muitas vezes nem sabe onde vai chegar, mas o amor, ele te faz crer, ele te faz entender. E Jesus disse que só é possível obedecer os mandamentos se tiver amor. Se você hoje não obedece os mandamentos, fique tranquilo. Não é que você é do diabo, é que você ainda não ama o Senhor. Quando você o amar, você vai querer obedecer. Jesus chega a dizer assim: se vocês me amar, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, toda vez que eu estou tendo dificuldade de obedecer ao mandamento, o que está acontecendo? O meu relacionamento com Ele está balanceado. Eu já não estou tendo a mesma comunhão com Ele. Eu já não estou tendo o mesmo entendimento dEle. E nós temos falado esses dias sobre isso. Nós já tivemos as explicações sobre o que é amor, sobre como esse amor, ele age na nossa vida. E nós estamos falando sobre o que a Bíblia diz que Ele é e que Ele não é. É muito importante lembrar isso aqui. E Paulo, quando começa a dizer, ele fala dos homens que eram daquela igreja espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja espiritual. Uma igreja que não entende muitas vezes. Eu quero que você entenda isso aqui. Fui batizado com o Espírito Santo. Não pecarei nunca mais. Mentira. Fui batizado com o Espírito Santo. Vou ser perfeito? Mentira. É uma vida diária com Deus. Não adianta achar que uma vigília e um culto de derramação de fogo garante, não. É dia após dia. Jesus vai dizer em tudo na vida: basta cada dia o seu mal. Se preocupa com hoje. Prepara o amanhã, entrega ele na mão de Deus, mas cuida de hoje. Porque se você estiver bem hoje, é muito difícil que amanhã você esteja mal. Se você tratar seus pensamentos hoje, amanhã você estará com bons pensamentos. Você vai ter bons pensamentos. Agora, se você fica preocupado com amanhã e esquece que hoje é necessário agir, hoje é necessário tomar atitude, hoje é necessário se mover, você vai sempre dizer: amanhã eu faço. É a brincadeira que a gente faz com o regime. Segunda eu começo. Segunda eu começo. E sempre chega a segunda e você fala: não era essa, era a próxima. Aí segunda eu começo. E tem muita gente, essa risada da Nilson é minha. E tem muita coisa. E tem muita coisa, quem está em casa não tem um prazer de ouvir essa risada, né? Mas nós temos aqui, graças a Deus por isso. Então, eu quero pedir para os irmãos que sempre que vocês estiverem tendo o prazer de ler a palavra,
Orem a Deus. O fato de ler não muda quando não tem fé. Tem ateu que lê a Bíblia. Tem ateu que conhece a Bíblia mais do que muitos cristãos. E existe hoje uma coisa sendo feita para destruir, que é o falso evangelho, que é o pior. Nós começamos na escola bíblica uma lição que vai tratar do falso ensinamento. É aquilo que parece, é como Paulo diz, ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso não tem relação com Deus. E aí ele diz uma coisa que é preciso refletir, que ele diz, se eu falo língua estranha e língua de homens, de anjo, e eu não tenho amor, eu sou como o quê? Eu faço barulho. Barulho eu faço. Mas eu fico limitado ao barulho. Eu sou como um sino. Eu só faço barulho. É fácil fazer barulho. Por que ninguém imita ler Bíblia? Por que na internet só tem esses negócios? Porque essas igrejas, muitas vezes, está uma moda agora, eu não sei o que é, eu vou me pesquisar melhor. Tem umas igrejas aí que os pastores estão se vestindo que nem pai de santo, vocês já viram? As irmãs vão para o culto tudo de branco, já viram isso? Chega lá, fica tudo rodando, que nem na macumba, igualzinho. Ah, vai bloquear aqui agora, não pode falar. Não pode falar. Mas eu estava vendo, o irmão mandou o vídeo e falou, pastor, o que o senhor acha desse culto? Eu falei, isso não é um culto não, é? Mas o pastor estava assim, vestido com um negoção, as irmãs tudo de branco. Eu já fui na macumba, irmão. Você nunca foi? Eu tive o desprivilégio de ir, sem querer, mas fui. Me levaram, eu não sabia que era macumba, cheguei lá, era macumba, e fiquei por lá. Comi uns docinhos de São Cosme e Damião. Era criança. Aí vai bloquear tudo mesmo, né? Mas voltando aqui. Tem essa moda aí acontecendo? E esse falso evangelho, ele é o que Paulo está falando. Tem barulho. Tem língua estranha. Mas se não tiver amor, é tudo à toa. Ele chega a dizer o seguinte, se eu profetizar, ele vai falar assim, se eu me queimar por causa de alguém, eu vou me queimar aqui que eu vou virar um mártir. Aí nada, vai ficar na história do povo. Na história com Deus, não tem parte. Ele chega a dizer, se eu der toda a minha fortuna para os pobres, se não for por amor, não vale de nada. Tudo que se faz dentro da vida cristã, tenha que ter esse hábito de ser por amor. Por que você vai levar o irmão? Por amor, não é porque me pediu. Tá bom, o benefício seu é o obrigado do irmão. Jesus chega a dizer que se a gente orar como fariseu, que vão nas praças e levantar as mãos, esse é o nosso galardão. Qual é? Alguém olhar e falar, como ora bonito, como prega bonito, como canta bonito. Olha aqui, é só isso. Fica nesse nível. Mas Deus está falando conosco que dá para viver alguma coisa verdadeira. Algo que vai te fazer no meio da... Irmãos, e aqui nós precisamos orar porque os dias são maus. E está na moda hoje, quem não acompanha, mas está na moda hoje falar que Donald Trump disse na sua posse que o maior que tem é Jesus Cristo. O Donald Trump não é crente. Todo mundo sabe disso. Não vive como crente. Todo mundo sabe disso. Não vamos ser hipócrita. Está defendendo algumas coisas? Está. Mas a Bíblia diz que o sistema do mundo, para engrenar as pessoas, eles vão falar no nome de Jesus, e aí as pessoas vão dizer, é de Jesus, mas tem atitude de Jesus? Não tem. A atitude de Jesus, ela é movida por amor, não por interesse político, não por interesse de amizade. É uma coisa que se move não porque você merece, mas é porque Ele me ensinou a fazer dessa forma. E nós vivemos um tempo que não tem mais nada sendo feito por amor. Você vai saber quando você estiver fazendo por amor. Você vai saber. Você vai sentir gozo na alma, mesmo sem receber ninguém dizendo obrigado. E aí você recebe o que vem do céu. E é o que vem do céu que muda a minha e a sua vida. Por que as igrejas estão cheias e o povo está tudo do mesmo jeito? Porque não tem amor. E está aqui, entenda o que eu estou falando, né? Então não vou ver mais não. Está aqui. Sem entender o que está fazendo aqui, não muda nada, até piora. Vir na igreja com motivos errados, piora a situação. Abra sua Bíblia, por gentileza, que hoje nós vamos partir um pouquinho avante.
a Bíblia vai dizer que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Eu queria que você abrisse aí Atos capítulo 4, versículo 32, vamos ler? O versículo de número 5, ele diz que o amor ele não busca os seus interesses. E aqui está uma coisa que a gente deve pensar, porque o amor ele não é egoísta. Tem pessoas, irmãos, que só pensam em si. Tem 10 pessoas, se ele chegou primeiro e tinha 10 pão, ele come os 10 pão. Aí alguém fala assim, mas você comeu os 10? Eu estava com fome. Mas acabou tudo. Você não podia ter deixado um para cada um e todo mundo comia um pouquinho? Ele fala, não, mas eu pensei em mim. O texto vai dizer que o amor ele vai trazer uma situação para o meio cristão que muda tudo. O texto de Atos diz, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Essa é a igreja que a gente admira, não é isso? Todo mundo às vezes vai pregar e fala assim, mas a igreja primitiva. A pergunta é, o que você está fazendo que a igreja primitiva fazia? Porque a igreja não muda quando nós falamos, é quando eu mudo. Eu Valdomiro, mudo. Luciano decide, Sérgio decide, Daniela decide, Giovanni decide. Cada um decide. Olha o que ele vai falar. O coração e a alma do povo era uma só. Mas eles tinham uma qualidade, eles acreditavam. E quando se acredita, você não fica dizendo que é eu, é meu, é eu, é meu. É tudo em comum. O culto foi uma bênção. O louvor foi uma bênção. Não, eu sou uma bênção. Já viram, né? Tem aqueles irmãos que quando eles vão cantar um hino, eles vão na frente do espelho e falam assim, a minha glória, a minha glória. Porque eles acham que eles a causa de uma obra que foi Cristo que morreu. Um dia que chegar aqui um pastor que achar que ele é a causa, ele já está todo cheio de demônio. Porque a causa só existe porque que não tinha pecado, que era perfeito, que não cometeu erro algum, morreu numa cruz, perdoou eu e você. E o papel da igreja é entender isso de novo, entender. Peraí, a Bíblia diz que o amor ele não é egoísta. Ele não pensa só nele. Quantas pessoas às vezes querem que a igreja seja do seu jeito, do meu jeito, no meu? Não dá. Ela tem que ser do jeito de Deus e aí a gente vai se adaptando ao jeito de Deus. Quem pensa só em si, pessoas que pensam o seguinte, não, eu só participo quando eu estou, quando eu não estou eu não participo. Já viram isso? Pessoas que só dão glória a Deus quando pegam o microfone. Está aí calado, até cara feia, quando pega o microfone, dá glória! Eu já falou infeliz. Onde ele estava para dar um glória antes de pegar o microfone? Estava até pensando, esse dia comprar vários microfones, que nem o da Valentina, deixar um microfone com cada um. Aí fica todo mundo no banco. Glória a Deus! O amor, ele não te porta pensando em si. O amor, ele vai pensar no outro. E a igreja primitiva é exemplo para nós, mas a gente não quer seguir o exemplo. Porque você pensa que aquilo ali é fácil? Só acontece quando existe fé. Porque aí você olha um irmão mais piorzinho, você fala, não, mas Deus me salvou, salvou ele também. Ele também é um salvo. Ele também foi regenerado. Jesus não morreu só por mim, morreu por ele também. Então eu vou respeitar esse infelizinho, eu vou ajudar ele. E a gente sabe que isso aqui tem detalhes e detalhes, mas o amor, ele deveria fazer isso em mim e em você. Aí abra a sua Bíblia, porque tem um outro texto também que é muito bom, Romanos 12, 16. Onde a palavra de Deus nos traz também um direcionamento. Quando ele diz o seguinte, Paulo escrevendo na igreja de Roma, ele diz, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E ali ele diz uma coisa para a igreja, sede unânimes. Isso não é ser igual. E aqui eu repito, isso não é ser igual. Tenha seu jeito, tenha sua personalidade, mas tenha o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Salvação,
perdão, comunhão, poder de Deus, salvação daquele que se perdeu, uma pregação que salva quem está perdido, que não conhece a Jesus. É preciso nessa noite ler o texto e falar, eu estou sendo alguém que vive aquele conselho, ser unânime. Ou eu sou aquele que é do meu jeito ou não é do jeito de ninguém. Pessoas que tudo que ela faz é melhor. Se eu tivesse era melhor. Não canta, mas quando vê alguém cantando, fala, eu cantaria melhor. Não prega, mas quando fala, eu pregaria. Não faz nada. Isso é o que a Bíblia diz que o amor não é. E quem se converteu e está vivendo assim, não está convertido biblicamente. A igreja de Atos era uma igreja que todos os irmãos tinham acreditado em Jesus, entendido as palavras de Jesus, e todos os irmãos estavam na mesma direção. Por isso crescia e multiplicava. Paulo diz aos irmãos que estavam tendo dificuldades em Roma, para eles terem uma unanimidade. E não ficar ambicionando coisas demais, ser acomodado. E esse acomodado aqui, não é um acomodado de não estudar, não. É entender o que você tem, agradecer pelo que você tem e buscar algo melhor. Mas estar tranquilo, não estar aflito. Porque tem gente que está aflita porque muitas vezes não tem o que deseja. Mas aí nós temos visto isso aqui, não sejais sábios em vós mesmos. Não tenha de você, irmão, um pensamento maior do que o que você tem. Tem gente que pensa que é o que não é. E isso estraga tudo. Quando a gente acha que é o que não é. Aí vai ter problema. Olha o que diz Filipenses 2, capítulo 2, do versículos, vamos ler o 2, 3 e 4? Abre aí, Filipenses capítulo 2, o versículo 2 e 4. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 2, 3, 4. Não façais nada, olha o que ele está pedindo. Ele vai dizer para uma igreja. Eu queria que você estivesse tendo tudo o mesmo desejo, o mesmo amor, a mesma vontade, o mesmo empenho. E nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha o que vai dizer lá. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. Paulo está dando um conselho dizendo, meu irmão, sinta a mesma coisa. Não faça nada por contenda ou por vanglória. Faça por humildade. Essa é uma diferença de quem serve a Cristo. Faz por amor. E aí a referência nossa quem é? Jesus. Se eu pregar por amor, não interessa o que aconteça, não dá para parar de pregar. Por quê? A referência continua a mesma, ela é inabalável. Jesus é inabalável. Todo mundo que se afasta de Cristo por causa de alguma coisa, ele não conheceu Cristo. Ele ouviu falar, ele se aproximou, mas ele não se entregou. Por quê? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo para sempre. Qual que é a minha justificativa para dizer que eu não estou vivendo o que ele pediu para viver? Qual que é a minha e a sua justificativa se ele não muda? Agora eu mudo, eu altero. Mas aí para mim não viver isso, eu tenho que entender o seguinte, esse amor precisa invadir o meu coração, porque sem esse amor eu não vou conseguir. Só que aí se você tem esse amor, você não faz nada por contenda nem por vanglória. Se não fosse eu, cheguei e fiz, olha que diferença. Não faça por isso. Faça o melhor, mas faça por amor. Fez, passou, acabou. Considere o outro superior a você. Isso daqui é difícil, hein? Isso aqui é dificílimo. As pessoas vão falar com alguém, por exemplo, um que tem carro vai falar com quem não tem carro, já acha que é melhor. Você pode andar aí de carro, quando você está de carrinho pequeno, os carrão grandes jogam em cima. Não é? Só quem anda de carro sabe o que é isso. Porque o cara que está no carro grande, ele diz, eu sou melhor que você, dá licença. Ou não é assim? É assim. Vivemos isso às vezes dentro da igreja. Quando irmãos acham que são melhores que outros, simplesmente por falar em línguas, digamos assim. Mas se não tem amor, mas eu profetizo, mas não tem amor. Aí diz, quando tiver profecia, ela vai ser aniquilada. Já pensou? Profetizou, mas não tinha amor, Deus fala, aniquila esse negócio aí.
Aniquila. Está escrito aniquiladas. Não é que não era profecia. Era uma profecia realmente. Mas como não tem amor nisso, aniquila ela. Já pensou? Você está recebendo uma profecia, mas ela não tem amor, não tem nada daquilo. Deus fala, aniquila esse negócio aí. Aí passa tempo, aí vai dando aquela depressão nas pessoas. Ah, mas Deus falou e nunca aconteceu. Tem uma pessoa que eu estou cuidando que eu não aguento mais ouvir a mesma frase. Mas Deus falou, meu filho, mas você tem que se posicionar. Eu sei que Deus falou. Você vai ser pastor, você nunca leu a Bíblia, como é que você vai ser pastor? Acha que vai chegar aqui na oração e fazer... Não é assim não, irmãos. Deus é justo. A gente às vezes confunde isso. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Acharam? Quem achou, diga amém. Olha o que diz. E consideremos-nos uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Essa tem que ser, mano. Chacode. Eu não vou fazer isso não, porque... Mas quem está do lado aí? Às vezes, às vezes os irmãos falam, catuca quem está do seu lado aqui. Às vezes eu estou aqui sozinho, eu falo, oh Deus, ninguém vai me cutucar. Mas olha aí, você tinha que fazer o quê? Considerar o irmão. O que é considerar? Entender que ele é importante e estimular ele ao quê? Ao amor, às boas obras. Irmão, você quer ver uma coisa que dá efeito? É coisa negativa. Eu nunca vi isso. Você elogia a pessoa um ano, é um efeitinho. Vê uma pessoa, dá uma cacetada nela um dia, acabou a pessoa. Ela fica um ano ouvindo pregação, ela fica meia hora ouvindo uma conversa. É bíblico. Má conversa corrompe bom costume. E o nosso comportamento deveria ser qual? Não um comportamento egoísta, só eu. Não, eu vou ajudar meu irmão. Oh, para com isso, rapaz, se levanta. Não, estou orando por você, vamos lá, vamos lá. E se ele não quiser, paciência, porque a escolha é pessoal. Mas nosso papel é considerar o outro e não deixar que ele fique o quê? Sem amor. Aí estimula. O que é estimular? Alguém já sabe o que é estimular? Todo mundo aqui conhece essa palavra, estimular? Ele me estimulou. Por que você deu um soco nele? Fui estimulado. Por que você está fazendo o bem? Porque alguém me estimulou a fazer o bem. Você não parou. Porque encontrei uns irmãos dizendo, não para, continua. E nós vivemos um tempo que isso não faz parte do cristianismo geral. É cada um por si. E ninguém por todos, não é isso? Abra sua Bíblia, por gentileza, porque Paulo está falando de algo que ele fez. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler o versículo 24. Volta um pouquinho aí. Olha o que diz. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. No versículo de número 33, ele vai dizer o seguinte: como também eu em tudo, olha o que ele está falando, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Isso aqui é o que a gente tem que aplicar todo dia. Porque tem hora que se você não agradar alguns, e aí quem entende o que ele está falando? Ser agradável. Não é fazer o que a pessoa quer. Ele entende a situação do outro, para que ele seja o quê? Salvo. Mas Paulo, você vai ficar como bobo, não tem problema não. Mas ele vai ser salvo. Mas Paulo, fica tranquilo. Mas Paulo, sua honra, fica tranquilo. Mas Paulo, fica tranquilo, ele vai ser salvo. A ideia de Paulo de cooperar é salvação. Nós não temos que ter outra ideia dentro da igreja a não ser salvação. E quem vive esse amor, ele não é um amor que busca o seu próprio interesse. Ele está buscando o interesse de Cristo. É aqui que o evangelho perde o poder, quando está todo mundo buscando o interesse da própria igreja, quando está todo mundo buscando o interesse do seu próprio ministério, do seu próprio trabalho. Quando você busca o interesse de Cristo, isso traz salvação. E nós temos que orar a Deus para que aí você fala assim, eu tenho que ser alguém que busco levar a salvação para todos. E tem gente que não está se preocupando com isso. E isso aqui, irmãos, te faz viver uma vida sem o toque do Espírito Santo. Isso daqui te tira a comunhão com o Pai. Porque sem amor não tem sentido nada. Você prega, quando acaba de pregar, fala, por que eu preguei? Você faz é tudo vazio, tudo vazio. Aí nós vamos ver uma igreja geral
que vem, que congrega, que canta, que profetiza. Cadê Deus? É tudo sem amor. É tudo por um estímulo. É tudo por uma obrigação. É tudo por um desejo de alguém ou de alguém que falou. Então a gente tem que orar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Quero ler Provérbios, capítulo 3, versículo 29 também. O amor, ele não busca o seu próprio interesse. Se você está falando sempre para alguém seguir o seu interesse sem considerar outra pessoa, você está errando. Não maquineis o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiantemente. Amor não egoísta é um amor que tem uma interatividade. Esse negócio de você estar com uma pessoa conversando e ela tratando mal você e projetando alguma coisa contra você, isso é coisa do diabo. Ore a Deus, ore a Deus. Zacarias vai escrever uma coisa interessante no capítulo 8, versículo 17. Acho que a gente pode até ler o 16 e o 17, por favor, pastor Hélio. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor Deus. É uma coisa que a gente às vezes lê Bíblia e fica brincando. Tem muita gente que brinca com isso. Olha o que ele está falando. E eu gosto da palavra que ele falou, nas vossas portas, né? Porque era o costume da época ficar na porta conversando, então traz o entendimento dos antigos. Nas vossas portas. O que está acontecendo? O que ele está falando? Do seu íntimo. O que é? Volta lá. Seu coração é contra o seu próximo? Você gosta de juramento falso? Essas coisas Deus odeia. E aí tem um monte de gente por aí como cristão vivendo assim, sendo que Deus odeia isso. Mas a gente não lê, aí a gente acha, não, vai de qualquer jeito. E isso daqui atrapalha, irmãos. Tem muita gente por aí contaminada. Tem gente vivendo uma vida contaminada por causa de o que acontece, vamos dizer assim, na porta da sua casa. Então, se você está aqui, se lembre que o amor, ele não busca seu interesse. Mas Paulo continua dizendo uma coisa que a gente lê e não compreende, porque às vezes ele diz que o amor não se irrita. Esse está escrito aí na sua Bíblia? Volta lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 5. Ele diz que o amor não se irrita. E aqui vale lembrar de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais calmo de toda a terra. Vamos ler? Abre aí sua Bíblia, por favor. Números. Quero ler com os irmãos. Vamos ler no capítulo 12, versículo 3. Olha quem era Moisés. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Eu não sei se os irmãos sabem o que significa manso. Todo mundo sabe o que significa manso? Autocontrole. Está dizendo que é alguém que não perde o controle por causa do que está fora. Moisés não era só na sua casa, não era só na sua igreja. Era sobre todos os homens que havia na face da... Não tinha ninguém na terra como Moisés. Um cara controlado. Na hora de falar... Não é hora de falar, controlava. Na hora de... Não. Só que até Moisés passou por um momento que ele perdeu o controle. Abre aí a Bíblia para você ver. Números 20. Bastou 8 capítulos para ele perder. O capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Olha o versículo 2. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo
contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor? E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui? Nós e os nossos animais, olha o povo lá, tudo tranquilo. E por que nos fizeste subir do Egito? Já estão reclamando de coisa passada mesmo, já estão voltando, é sempre assim, vai voltando. Para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem figo, nem vides, nem romã, nem tem água para beber. Vai até o versículo, por favor, aí, pastor Hélio. Coloca no versículo número 11. Deixa eu ver se é o 11. Que aí a leitura fica mais... Volta um pouco. Espera aí, deixa eu pegar aqui na minha que eu já leio mais rápido, por favor, irmãos. Olha o que acontece quando você deixa de ouvir Deus para ouvir o povo. Porque o povo consegue, hein, irmãos? Se não tomar cuidado, o povo consegue fazer você perder a direção. Versículo 7, capítulo 20. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Olha o que Deus... É Deus falando com... O povo estava falando o quê? O povo estava reclamando, xingando. E aqui era um negócio meio forte. Queriam até bater nele, aquela coisa toda. Por que você trouxe a gente para cá, seu líder irresponsável? E Moisés lá vai chorar, cai ele e Arão, fica orando. Senhor, e agora o que a gente faz? E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão. Olha o que está dizendo aqui. E falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Já estava bem calminho já estava começando o processo, irmãos. O homem mais calmo do mundo começa um processo de perder a calma. Já começou elogiando. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto, olha o que Deus vai dizer para 2 homens: não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho ordenado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Paulo, quando escreve aqui, ele está dizendo o seguinte: o ideal de Deus é não deixar que a irritação entre. Por quê? A irritação vai te levar a perder bênçãos. Moisés não entra. Moisés não entra. Pare para pensar nisso aqui hoje, porque hoje eu estava aqui refletindo com isso e falei: meu Deus, me ajuda, porque ele se irritou com quem? O povo? Não tinha nada a ver com Deus. Ele foi clamar, Deus fez o quê? Respondeu ele tranquilamente. E às vezes Deus está falando com você e você está ficando irritado com pessoas. Aí essa irritação que você está com pessoas te faz perder o que Deus projetou para você. Deus não mandou ele bater em nada. Deus falou: você pega a vara, chega lá, você fica de pé e falou: água, jorra dessa pedra aí. Só que chegou lá, estava tão nervoso. Você vê que ele já chega chamando o povo de rebelde. Estava já irritado. Sabe quando já chega tremendo? Já chegou em algum lugar tremendo já? Deu 2 cacetadas. Tome, tome. Aí perdeu. Por quê? Porque se irritou. Perdeu o controle. O homem mais calmo do mundo perdeu o controle. Pensa nós. Aí o conselho bíblico é o seguinte: o amor, ele não combina com a irritação. É por isso que a gente tem que orar para ser calmo. Autocontrole. Não, mas está me irritando. Vai orar. Autocontrole, escuta a voz de Deus. O que Deus falou? Obedece a Deus. O texto está dizendo que a obediência, ela faz você ver milagres e viver bênçãos maiores. Viram o milagre? Viram?
mas perdeu de entrar. Moisés não entrou, irmãos. Já pensou? Eu e você só olhar a terra de longe? Por causa do povo ainda? Por causa de outra pessoa? Já pensou você perder sua salvação por causa de outra pessoa que não morreu por você, mas fez você perder a fé? Aí Deus disse para eles: vocês não creram. Vocês chegaram lá e quiseram fazer do jeito. Não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Então o amor não pode ter esse tipo de comportamento de irritadinho. Ah, estou irritadinho, vai orar. Porque você pode perder bênção por causa que você está irritadinho. Abra sua Bíblia, por gentileza. Isso daqui é muito sério. Eu acho que a gente tem que ler isso aqui e ter um pouco mais de temor das nossas atitudes. Acho que a gente tem que orar isso aqui e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 16, por favor. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aqui, todo mundo sabe que Paulo está vendo uma cidade entregue à idolatria, que é Atenas, na Grécia. Totalmente irritado. Esse aqui diz que Paulo estava incomodado, irritado, por ver tanta gente indo para o inferno. E aí a Bíblia diz que ele se agita. Seria a mesma palavra para irritação. É a mesma palavra que Jesus vai fazer quando ele entra no templo. Ele ficou o quê? Ficou calmo? Ficou não? Jesus entrou e falou: mas o que é isso? Não era para aqui ser uma casa de oração? Vocês estão vendendo? Estão negociando? Jesus ficou calminho. Pegou um chicote, saiu dando chicotada para tudo quanto é lado. Eu não sei nem qual da pessoa tomou, porque alguém tomou uma chicotadinha ali. Porque aí no Salmo diz o quê? O zelo. Perceba, nós não estamos falando de uma irritação carnal. Nós estamos falando de uma inconformação com o pecado. Você deveria estar irritado com a situação do mundo. Essa irritação te tira da acomodação. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a obedecer. Você para de falar que tem gente que não está fazendo, você para de falar que tem gente que não está obedecendo, e você fala: eu vou fazer, eu vou obedecer. A bênção não vem do homem, a bênção vem de Deus. Então hoje, em nome de Jesus, para de ficar irritadinho, porque Moisés não entrou por causa que ficou irritadinho. E Moisés é homem de Deus? É. Perdeu salvação? Não. Mas perdeu privilégios. Pode ser que você perda aqui na terra privilégios de viver aqui coisas maravilhosas, por causa que ficou irritadinho. Pensa, irmão, depois de passar por tudo aquilo, não entrar. Pensa, trabalhar, quando vê que vai erguer, que vai cortar a faixa de inauguração, você não vai não. Mas por quê? Não obedeceu. Então ore ao Senhor nessa noite. Sabe por quê? Tem uma coisa que esse irritadinho faz. Essa irritação, ele traz discórdia, não é isso? E discórdia separa pessoas. Não adianta falar que não. Separa. Abre aí sua Bíblia, Atos, capítulo de número 15. Vamos ler? Do 36. Atos, capítulo 15. Nós temos do 36. Vamos ler, do 36 até o 39. Acho que está bom. Vai lá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé, olha só, aconselhava, hein, irmãos? É conselho. Aconselhava que também tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles. Olha o que está escrito aqui. Como que está naquela versão ali? E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Brigaram feio, hein? Olha só, irmãos. Paulo e Barnabé, dois homens de Deus, brigando. Brigando feio, que não dá nem para ficar junto. Vai para outro lugar, não consigo nem olhar para sua cara. Por quê? Porque Paulo estava irritadinho com o Marcos.
Aí Barnabé quis ser misericordioso, falou, não, rapaz, teve seus motivos. Não, não, comigo não. Aí a briga pegou. Só que eu e você precisamos aprender que toda vez que a gente deixar a irritação vir para nós vamos às vezes perder alguém. Olha o que Paulo perdeu, Barnabé, irmãos. E olha que Barnabé também foi separado pelo Senhor. Separar para mim, Paulo e Barnabé. Só que Paulo naquela hora falou, não, quem manda aqui sou eu e pronto, acabou. Irritadinho. Porque Barnabé não estava dando ordem. Barnabé estava dando conselho. Só que quando você está irritado, você não liga para conselho. Aí cai lá no que diz Provérbios. Aconselha o idiota e ele vai te odiar. Não é assim? Agora aconselha um sábio. Ele vai te amar. Naquele momento, Paulo estava sendo um indouto. Mesmo sendo letrado, mesmo tendo estudado aos pés de Gamaliel, mesmo tendo sido tocado pelo Senhor, mas ele estava irritadinho. Tem alguém aqui que está irritadinho? Vai orar. Porque essa irritação pode fazer você perder boas companhias. Essa irritação pode fazer você não entrar onde era para você entrar. Essa irritação pode fazer você perder o que é para você. Ore ao Senhor, porque a Bíblia diz que o amor, ele não se irrita. Ele não se irrita. E aí, Paulo continuando dizendo, ele diz também, o amor, ele não suspeita mal. E aqui está um negócio que, irmãos, é difícil, hein? Porque parece que para muitas pessoas, o errado é sempre o mais fácil de acreditar. Tem gente que diz, mas eu não sei se ele se arrependeu. Tá bom, mas você também não sabe se ele se arrependeu. Só que a gente tem uma visão de, até que prova ao contrário, é culpado, não é isso? Ou não é assim? É assim. Você não conhece a pessoa, você nunca viu, você nunca viveu. Você escutou uma coisa dela, você? Até que ele prove o contrário, ele é culpado. Sendo que tinha que ser o seguinte, até que prove que ele é culpado, ele é inocente. Aí a Bíblia diz que o amor, ele não pensa mal. Ele não guarda. E é engraçado quando você vai estudar no grego, que essa própria palavra que Paulo coloca aqui, ó, ele não pensa mal, ele está usando uma referência de um guarda de livro contábil. Olha o que Paulo está dizendo, ele não pensa mal. O que Paulo está usando a expressão grega? Ele está dizendo o seguinte, o amor não é um guarda de livros. E aí quando você vai ver no original, está dizendo assim, um guarda de livro contábil. O que ele fazia, guarda de livro contábil? Ele tinha um livro contábil, ele tinha um livro, e aqui tem registrado entrada e saída. Quando a pessoa chegava, ele tinha registrado a entrada e saída, e tinha uma precisão para cobrar ou para dar benefício. Paulo diz que o amor, ele não é aquele que fica anotando. Espera aí. Pisou na bola comigo hoje. Espera aí. Passa 6 meses, você vai conversar com a pessoa, ela fala, espera um pouquinho. O que é isso? Não, eu estou um tempo fazendo anotações. Vai se converter, infeliz, em nome de Jesus. Isso não é de Deus, irmãos. Aí Paulo fala, quem vive assim não é guiado por Deus, isso não é amor de Deus, porque o amor de Deus, ele não tem um livro de tristezas, registrando tristeza, registrando decepção, ele vai vivendo. Eu não sou perfeito, mas uma coisa eu aprendi e faço. O que é que ele diz? Esquecendo daquilo que está para trás de mim, porque se tem uma coisa que está atrapalhando nós, é o que aconteceu, não é? Aconteceu alguma coisa hoje com você? Não, mas ontem. Você pode voltar ontem? Então, pelo amor de Deus, toma uma atitude nessa noite. O que passou, resolvo e prossigo. Aí Paulo está dizendo, o amor, ele não é assim, irmãos. Aí tem gente cansada. Sabe que você está cansado? Você está com esse caderninho aí, cheio de anotação. Me fez isso, me fez aquilo, falou isso, falou aquilo. E às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um irmão, aí não fala com o pai, não fala com o irmão, não fala com o tio, não fala com o vizinho. O que ele fez? Um dia, mas tá bom, mas foi um dia, mas não é hoje. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Quero ler com os irmãos. Se você tiver aí com você uma listinha de queixas, vigia, por favor. Quem achou? Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim.
e dos teus pecados eu não me lembro mais. Já pensou se Deus fosse ter esse mau pensamento de nós? E se ele vivesse com esse livrinho contábil, quando fosse conversar comigo, ô Valdomiro, vem cá. Mas rapaz, que não tem vergonha na cara, não? Olha da onde você saiu. Você não tem vergonha, ele não faz isso. A Bíblia diz que ele apagou, ele esqueceu. Não tem conversa de ontem, é conversa de hoje. Se pecou hoje, você errou hoje. Não, mas ontem. Quantos casamentos estão acabando por isso? Vai ter uma briga, fala de ontem. 5 anos atrás, no dia do casamento. É preciso hoje entender que o amor faz você viver hoje. O problema de hoje eu resolvo hoje. Amanhã é um novo dia. Amanhã não tem nada. Amanhã ninguém falou de você. Amanhã ninguém te ofendeu. Amanhã ninguém te feriu. Se feriu hoje, perdoa hoje, fala hoje. E amanhã acorda dizendo: hoje é um novo dia. Tem esperança, tem misericórdia, tem algo de Deus para viver. Mas nós vivemos como se isso aqui não fosse real. Nós vivemos como se amor fosse só palavras. Aí nós amamos quem nos ama, nós ajudamos quem nos ajuda, nós não compreendemos ninguém, e o passado fica vindo atrás de nós, a gente com o nosso caderninho. Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 6, verso 9. Tem um conselho para mim e para você aqui. A gente acaba aqui, tá bom? Para você que está aí com o seu caderninho, ou você joga ele fora hoje, ou você vai se cansar, hein? Quem vai jogar o caderninho fora, diga amém. Ninguém tem esse caderninho, né, irmãos? Ninguém tem aqui um caderninho de mágoas, né? De anotações. Se Deus fosse usar esse caderninho, você já estava morto. E Ele não está usando. Então comece a imitar quem você está dizendo que segue. Esquece esse caderninho, apaga ele, joga ele fora nessa noite, porque senão isso aqui vai acontecer com você. E não nos cansemos de fazer o bem. Quantos irmãos estão cansados? Ah, não quero fazer mais aquilo. Não, mas já fiz aquilo. Não, mas... Irmãos, por favor, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher. Se não tiver, porque se desfalecer, não vai colher. Vai chegar a hora de nascer, e é você que tem que estar lá para colher. Mas se você cansar de fazer, eu não estou fazendo mal. Não, mas não é isso que ele está falando. É para continuar fazendo bem. Não, mas não tem ninguém vendo. Continua fazendo bem. Mas não está dando resultado. Continua fazendo bem. Porque no tempo determinado, o bem que você está fazendo vai nascer. E se você não desistir, você vai fazer o quê? Colher. Vamos ficar em pé em nome de Jesus nessa noite? Reflita, medite. Amor já diz às pessoas. O amor não é palavra, o amor é atitude. O amor não é palavra, o amor é atitude. Nós precisamos viver um cristianismo de atitude. Nós precisamos viver um cristianismo de entendimento dessa palavra. É preciso nessa noite, irmãos, e quanto mais a gente lê, mais a gente se incomoda com a gente. Porque é nós que não estamos fazendo o que tem que fazer. É você que não está entendendo o que tem que fazer, não é as pessoas que têm que entender, é você que tem que entender. Quando você entende, você não para. Quando você entende, você fala: eu quero saber, está ruim, está difícil, mas eu tenho que fazer. Ele me chamou para fazer. Quem não se lembra? Isso aqui ontem, nós estávamos juntos ontem, isso aqui ontem falou tanto comigo, irmãos. Deus fala com Noé. Todo mundo zombando de Noé. Noé está fazendo o quê? Continuando. Perdendo seu dinheiro, seu tempo. Eram os seus recursos. Deus não fazia chover dinheiro. Quem estava cortando lenha? Era ele. Seu esforço. Todo mundo zombando. Ô idiota, vai trabalhar, rapaz. Isso aí não vai... Mas que idiota. Mas ele ouviu quem? Quem ouve Deus, não importa o que o povo fala. Agora, quem acha que ouviu Deus, basta uma palavra de homem para você parar. Basta uma palavra de homem para você desistir. Mas quem ouve Deus fala: não, ele me falou comigo. Como é que eu posso parar? Aí ontem nós falávamos sobre Jeremias, a mesma coisa. Jeremias é escolhido por Deus para pregar o evangelho. Só que chega uma hora que cansa pregar isso aqui. Cansa. Parece que não dá efeito nenhum. Você fala: não mente, está mentindo. Não fofoca, está fofocando. Ama, não ama. Aí você fica falando: não, quero mais não. O que fala Jeremias? Chegar em casa, vocês leem.
Jeremias 20, 21, 22. Lê lá. Eu não vou mais falar dele, não. Eu não vou mais falar. Não é isso que ele fala? Me iludiste, iludido eu fiquei. Agora, quando me falar, eu vou ficar quietinho. Aí ele diz o seguinte: quando eu pensava isso, dentro de mim fazia o quê? Ardia o quê? Um fogo. Ele ouviu Deus. Quem ouve Deus arde fogo. Aí ele fala que mesmo apanhando, mesmo ninguém ligando. E depois, quando você vai ver lá para Azul, colocou ele no cepo, não foi isso? Ele foi lá profetizar, o cara pegou ele e colocou no cepo, na frente de todo mundo, chicotada, paulada. Aí está lá o homem de Deus apanhando e os que não é de Deus tudo rindo. Mas aí quando ele fala, aí Deus, aí Deus. Aí arde dentro dele, ele levanta a mão e ele falou assim: quando eu vou me deparar, mesmo revoltado, eu estou no meio do povo dizendo, assim diz o Senhor. Ouça Deus nessa noite, aplique esse amor na sua vida e pare de olhar as pessoas e olhe para o Senhor, porque foi Ele que morreu por você, Ele que falou para você e Ele que salva você. Então tire da sua vida o que não é Deus, jogue fora a sua irritação e o seu caderninho de anotação negativa e faça o que o salmista vai dizer, traga à sua memória o que dá esperança. Vamos orar?